tinha resquícios daquela maldade que eu fazia com as pessoas. Estão entendendo o que eu estou falando? Na mesma região que eu machuquei aquelas pessoas. Está ali. Sou vítima da situação? Sou a vítima? Vamos combinar que não, né? Não. Em alguns momentos, algumas daquelas pessoas que eu machuquei, elas já não têm mais o corpo físico, elas me encontraram. E o que elas faziam? Apertavam minha cabeça e diziam: ah, é? Você não me maltratou? Agora você vai ver como é que é. Sou vítima? Eu tenho que reconhecer, eu não sou vítima. Eu não prendo mais ninguém pela cabeça hoje, na vivência de hoje. Eu não maltrato ninguém dessa maneira, mas isso é hoje. Estou tentando me melhorar. Porém, eu tenho resquícios energéticos no meu corpo astral, no meu perispírito, daquilo que eu fiz no meu passado. O que a apometria vai fazer? Olha lá, uma limpeza energética desses resquícios. O que ela pode fazer? Me harmonizar os meus corpos astrais, lá, todos os meus corpos mais fluídicos, os meus chakras. E olha o que mais ela pode fazer aqui. Ela pode conversar com aqueles obsessores e explicar para eles: olha, essa criatura errou mesmo, tá certo, ela não devia ter feito isso, vocês têm razão, mas olha quanto tempo tem, meu Deus. Veja o jeito que ela está levando a vida dela agora. Ela não faz mais isso, ela está tentando ser melhor, pipipi, pipipi, pipipi. Você está perdendo tempo perto dela. Melhor você ir para um outro lugar. Vamos te encaminhar para um lugar onde você seja bem tratado, que é o que você está precisando. Eu não posso maltratar esse obsessor, porque ele, de alguma maneira, está em sofrimento? Muito. Adianta eu maltratar e falar: vai longe dela? Está correto tratar qualquer pessoa assim? Não está. E a gente não faz isso na apometria. A gente oferece ajuda para essa pessoa. A gente compreende que ela sofreu e oferece ajuda. E aí a gente encaminha esse obsessor. Então, olha quantas coisas a apometria fez para mim num atendimento, hein? Por conta do meu problema físico. E é claro, ela vai, a dirigente, vai me orientar, vai me falar assim: escuta, querida, você no passado tratava as pessoas muito mal, ok? Cuidado para não fazer isso agora. Ainda que você não prenda ninguém pela cabeça, controle-se. Tente controlar a sua personalidade. Isso a gente também faz na hora da apometria. Orienta essa pessoa. Então todo mundo é tratado. Não é fantástico? Pode passar. E se fosse um vício? E se uma pessoa viesse procurar a apometria para tentar se livrar de um vício? A pessoa fuma e ela não consegue largar o cigarro. O que a apometria poderia fazer? Olha lá, ia fazer a mesma limpeza. Sabe por quê? Porque muito possivelmente uma pessoa que tem um determinado vício nessa vivência e tem muita dificuldade para se livrar dele e muito rapidamente ficou viciada naquilo, possivelmente essa pessoa, em uma outra vivência, em uma vivência passada, ela já era viciada. Ela já tinha se envolvido com vício. É uma pena dizer isso, mas é verdade. Por isso que nessa vivência ela tem tanta facilidade para se aproximar de pessoas que têm um vício, de situações que atraem um vício. É importante saber disso. Tá lá. Se aquilo eu já passei em uma outra vivência, os resquícios energéticos daquela outra vivência, eles ainda estão no meu perispírito. É importante a gente saber. E aí, a apometria vai fazer a limpeza energética, vai fazer a harmonização dos meus corpos, dos meus chakras, vai harmonizar outras pessoas que estejam envolvidas, até me influenciando a ficar viciada, e vai fazer o quê? Mesma coisa. Esclarecimento, encaminhamento de obsessores. Será que uma pessoa que eu apresentei o vício numa outra vivência pode estar me obsediando nessa vivência? O que vocês acham? Ah, é? Você não fez com que eu usasse? Agora você vai se afundar com essa droga que você usa aí. E tá lá, ó, na minha orelha querendo que eu use aquela porcaria. Não pode estar acontecendo isso? A gente vai orientar essa pessoa, esse desencarnado, e encaminhar.
Dá uma olhadinha no que tem aqui ainda. Isso é importante. Na apometria, apesar dessa limpeza de encaminhar os obsessores e tudo, a gente ainda vai fazer o esclarecimento e a orientação do encarnado. Olha o que está escrito. Em relação às atitudes e o comportamento atual. Por quê? Porque é importante lembrar que nós temos a afinidade energética e necessidade de ter novas experiências para resistir. Como assim? Se eu no passado, numa outra vivência, já fui viciado em algum tipo de droga, nessa vivência, presta atenção que isso é importante. Muito possivelmente eu terei pessoas próximas a mim que sejam viciadas, que usem a droga. Para que eu use também? É para isso que essas pessoas vão estar perto de mim? Para me testar, para me colocar numa prova prática, que é para que eu possa resistir. Você vai passar por situações difíceis, não tenha a menor dúvida. Viver aqui não ia ser fácil, você sabia? Essas pessoas e situações estarão próximas a você, para que você possa, nesta vivência, tomar uma atitude diferente daquela que você tomou no passado. Para que você resista, para que você diga não, dessa vez eu não vou cair nisso, não quero, para essa vivência eu não quero, não posso ficar perto de você, porque você me leva para esse caminho que eu não quero mais. Para resistir, a pessoa tem que saber que ela tem que estar muito firme no seu propósito. A apometria vai deixá-la mais equilibrada, mas ela tem que estar muito firme na sua decisão. Pode passar. Bom, dificuldades familiares atuais, né? Aquilo que a gente deu de exemplo. Uma mãe que tem muita dificuldade de se relacionar com o filho, marido com esposa, irmãos que não se entendem, que não conseguem se entender de maneira alguma. Parece que está indo tudo bem, as pessoas tentam se harmonizar, tentam se tratar uma ou outra muito bem. De repente, vem aquele sentimento muito forte e elas se desentendem horrorosamente, se ofendem, se maltratam, se magoam. Parece que vem uma raiva, você olha para aquela criatura e parece que ela te fez um mal danado. E ela nem te fez nada naquele momento. Mas você não consegue se controlar. Você nem sabe porque você está sentindo aquilo. Quando passa, você se organiza e pensa: meu Deus, por que eu fiz isso? Meu Deus, por que eu não consigo me controlar? O que ele me fez? Muitas vezes, talvez na maioria delas, nessas situações, a origem desse sentimento não seja na vivência atual. Essa raiva que vem de vez em quando, muito possivelmente tem origem em uma vivência passada. Porque agora nós estamos entes, né, queridos? Nós estamos da mesma família. Mas lá no passado, talvez nós tenhamos nos desentendido de tal maneira que nós até tenhamos chegado a nos matar. Vocês acham que vocês nunca mataram ninguém na vida passada? Olha, ai. Todo mundo. Você se desentendeu, você maltratou, você bateu, você agrediu, você falou coisas horrendas, você prendeu, você matou. Você não lembra disso. Está lá. Essa parte está esquecida. Esquecida não significa apagada. Vamos distinguir isso. Um sentimento que é lá do passado, de vez em quando vem à tona e toma conta de você. Por isso que você maltrata o outro e o outro te maltrata. O que a apometria vai fazer então? Olha lá, a mesma coisa. Esses resquícios energéticos daquelas situações de passado estão em você. A gente vai fazer uma limpeza disso. Vai colocar um pouco daquelas situações em esquecimento, para que elas não venham à tona agora com a mesma intensidade. Para que você amenize um pouco daqueles sentimentos. Para que você se organize emocionalmente em relação àquela pessoa. Para que vocês consigam só absorver o que existe dessa vivência. E não serem influenciados pelo que aconteceu lá no passado. Isso a gente pode fazer na apometria. Todo mundo envolvido vai ser harmonizado. Se ainda a gente tem influência de obsessor, a mesma coisa, eles vão ser esclarecidos, vão ser organizados, vão ser encaminhados da mesma maneira. Isso não muda.
Olha lá o que mais. Antes dessa pessoa ir embora do atendimento, a gente ainda orienta. A gente diz para ela assim: olha, não vai ser muito fácil, porque as suas vivências de passado entre vocês foram muito pesadas. Vocês se maltrataram muito em mais de uma vivência. Então, na vivência de agora, vai ser complicado mesmo. Vai ter situações que vocês vão querer se matar. Cabe a você, esclarecido, orientado, tendo merecimento de saber, né? Que você é eterno, que você está tendo essa oportunidade de saber quem você é realmente. Cabe a você se controlar. Cabe a você, como caiu no Evangelho, disse no Evangelho ainda há pouco, ter o quê? Paciência. Morder a língua, pensar 2 vezes antes de falar. Cabe a você emanar amor, pensar coisas boas para aquela pessoa, ainda que ela esteja te maltratando, porque você está entendendo que a origem não é agora. Você sai de lá com essa orientação. É importante tentar colocar isso em prática. Passa lá, Gi. Vou ligeiro porque meu tempo já deu. Desequilíbrio da mediunidade. Tá? Você procura, né? Lá, que é o tratamento apométrico, por conta daquelas situações que a gente falou. Você está vendo vulto, está tendo insônia, seu humor está uma porcaria, você muda de humor o tempo inteiro, que nem o vento, está um horror. O que a gente pode fazer? Mesma história. Muito possivelmente, numa outra vivência, você, assim como todos nós, né, inclusive principalmente os trabalhadores, usamos mal a mediunidade. Muito possivelmente, em uma outra vivência, nós usamos a mediunidade para prejudicar as pessoas. Nós cobramos por aquilo, nós inventamos coisas que não eram verídicas. Possivelmente, todos nós que temos a mediunidade aflorada hoje, já utilizamos mal. E aí, às vezes a gente tem medo de fazer a mesma coisa na vivência de hoje. E aí tem medo do envolvimento com a mediunidade. O que a gente faz na apometria? Também faz uma limpeza em relação a essas situações de passado. Te harmoniza, te organiza e te esclarece que a mediunidade é uma ferramenta importante para a sua evolução, que ela não te faz mal. O que faz mal é você não saber usá-la. Você não estar usando a sua mediunidade para auxiliar o seu próximo. É isso que faz mal, não é a mediunidade. Mediunidade não faz mal para ninguém, muito pelo contrário. Nós orientamos isso para a pessoa e esclarecemos para ela que ela precisa o quê? O que ela precisa? Estudar muito, compreender o que está acontecendo com ela, para aí então utilizar a mediunidade de forma consciente em prol do seu próximo, tá? Olha lá, outra recomendação importante, tá? Pensando em todos esses exemplos, seja da mediunidade, seja a relação com vícios, seja a relação com os familiares, dá uma olhadinha aqui. Não esquecer que o compromisso é pessoal. Nós seremos cobrados por não permitirmos a evolução dos entes queridos. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho uma filha e ela tenha lá na casa dos seus 20 anos, 20 e poucos anos, 18 anos, por aí. E ela tenha a mediunidade já aflorada, né? Ela já tenha lá aqueles sintomas de mediunidade aflorada. O que ela deveria fazer? O que ela deveria fazer? Estudar, né? Começar a estudar, começar a ler, saber o que acontece, para que ela pudesse, poxa, a vida é dela, né? Ela precisa trabalhar com isso de uma maneira correta, consciente, responsável. E ela passa mal. Cada lugar que ela vai, ela passa mal. Por que ela passa mal? Por que ela passa mal? Ela não é médium. Ela absorve essas energias onde ela vai. A mediunidade dela não está em desequilíbrio. Onde ela vai, ela absorve e passa mal. Eu, mãe zelosa, amorosa, o que eu faço? Eu oriento, mas eu fico com pena. O que eu faço? Eu procuro a apometria e digo assim:
Ai, minha filha tá assim, nananana. O que o centro vai fazer? Vai atender, vai orientar, vai limpar e tal. Ela dá uma amenizada. E aí a gente esclarece. Ela precisa estudar. É ela que precisa estudar, mãe. Você não pode estudar e pôr na cabeça dela. Ou pode? Dá pra fazer isso? Pena, né? Não dá. A pessoa precisa estudar. Você diz, mãe, não dá. E a mãe vem e faz a mesma coisa. Aí a mãe fica, a gente fica, né? Fica com pena, vê aquela situação, corre aqui e vem atrás de novo. Chega uma hora, queridos, que não vai adiantar mais. Por que não vai adiantar mais? O compromisso é pessoal. O compromisso é pessoal. A responsabilidade é dela. Essa mãe não vai ter mais como fazer isso. E tem ainda um pior negocinho que acontece, que é esse aqui. Em algum momento, essa mãe vai ser cobrada por isso. Estão entendendo o que eu estou falando? Porque de alguma maneira, essa mãe está dificultando a evolução dessa criatura. E se a filha não quiser entender, não quiser aceitar? Se a filha realmente não quiser, que é coisa rara, né? A filha não querer, não é verdade? Coisa rara. Mas vai que a filha não queira, diga assim, eu sou jovem, eu agora não quero, eu quero fazer outras coisas e tal. Coisa que não acontece, né? Mas se acontecer, a mãe tem que aceitar. A mãe tem que explicar. Eu tô vendo várias mães que eu conheço aqui nessa situação, com as caras tudo assim. Vai. É isso aí. Elas poderiam dar o depoimento. A mãe vai ter que aceitar. A mãe vai ter que ser meio chata e ó, você sabe que você está passando mal porque é teu, você que está absorvendo, você já foi esclarecida, você já foi orientada, você sabe que eu não posso fazer por você. Esse foi um compromisso que você assumiu ainda quando você estava no plano astral, antes de reencarnar. Meu amor, a mãe te ama, mas a vida é tua. A mãe não pode resolver. E ponto. E põe ponto. Quando a água tiver aqui, né, na bunda só não tem adiantado, mas quando tiver no pescoço, na verdade, gente, possivelmente essa criatura vai correr atrás. O mais importante você fez, que foi o quê? Orientou. Elas são inteligentes, eles são danados, eles sabem, na hora que o negócio apertar eles vão correr. O mais importante você fez. Tudo bem? Passa lá. Olha o meu horário, olha o meu horário. No caso de um desencarne traumático, um ente querido seu desencarnou brutalmente e tal, você parece que até sente aquela dor, aquela situação, você pode procurar apometria. Na medida do que for possível e do merecimento dessa pessoa, a gente vai encaminhar para um local de socorro e vai harmonizar um pouco esses familiares para que eles possam entender melhor o que aconteceu, tá? É assim que a gente pode ajudar. Pode passar, vamos concluir. Muito bem. Últimas palavras. Diante disso tudo que a gente viu, disso tudo que a gente conversou hoje, quem vem procurar apometria, por esses exemplos que eu dei, tem que lembrar que ninguém é vítima. Concordam comigo? Aquilo que eu estou passando é o que eu preciso passar. Porque se em um outro momento, em uma outra vivência, eu lidei mal com o meu próprio corpo, com as outras pessoas, agora eu estou tendo a oportunidade de fazer diferente e de me melhorar. Então, não se coloca no lugar de vítima. Eu sei que é difícil, tá? Mas tenta entender aquela situação como uma oportunidade de você se melhorar, de você crescer. Isso é importante. Lembrar que é comum a origem dos problemas estar nas vivências pretéritas. Porém, a forma como se lida, como se reage às experiências atuais, atrai, agrava ou gera os problemas que você tem. Nem tudo está na vivência passada. Nem tudo. Se você hoje trata mal os outros, você vai arrumar um problema com origem aonde? Nessa vivência de agora. E esse problema vai ser para a vivência atual e vai provavelmente reverberar nas vivências futuras. Vamos lembrar disso também. Então a culpa não está só no passado. O jeito que eu ajo e reajo hoje também está me trazendo problema.
Lembrar que passará por situações semelhantes às das vidas passadas, com uma oportunidade, como uma oportunidade de fazer diferente. Não esquece disso, que isso é importante, a gente devia lembrar sempre. É difícil a situação que você está passando? É difícil se relacionar com aquelas pessoas? Lembra, provavelmente é o que você precisa passar, para que você faça diferente dessa vez, para que você não cometa os mesmos erros. Não se esqueça disso. Passa lá, Gi. Isso também é importante. Algumas doenças, algumas situações serão desenvolvidas como forma de limpar os resquícios energéticos do nosso perispírito. Aquilo que eu fiz lá para aquelas pessoas ainda está no meu perispírito. Se eu lidar bem com a minha situação, com a minha vivência de hoje, possivelmente eu acabo de limpar aquilo e na minha próxima vivência eu não vou ter mais aquele resquício. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, não fica maldizendo aquilo que você está tendo. De repente, é uma oportunidade de acabar de limpar aquela porcaria e na vivência que você tem aí, da próxima encarnação, você vem zerado em relação àquele problema. Coisa que eu acho que a gente deveria escrever para não esquecer. É importante a resignação. É importante a aceitação. Eu sei que meu horário já deu, mas isso é um negócio importante. Não adianta passar pelo problema, pela situação, por passar. Presta atenção nisso, que é importante. Estou passando por uma doença. Estou passando por um problema de separação. E estou sofrendo muito. Estou passando por qualquer situação que você esteja realmente sofrendo. É ruim para você. Muito difícil. Não adianta, queridos, você ficar com raiva. Desculpa, não adianta. Você pode ter uma raivinha no começo, tarará, legal, natural. Tem que passar. Tem que chegar um momento que você consiga olhar para aquele problema e tirar alguma coisa de bom dele. Entenderam o que eu estou falando? E de verdade. Se você passar por passar, mas lá no fundo de você ficar remoendo, sabe como é que é? Você passou, mas você tá. Essa porcaria de vida, porque ninguém entende, porque eu não precisava estar passando por isso, porque eu não entendo, porque olha só, porque eu sou vítima, porque a culpa é do outro. Às vezes você nem fala, mas você pensa e pensa muito. Desculpa te dizer e te chatear, mas se você estiver passando pelo problema, reagindo dessa maneira, péssima notícia. Sabe o que vai acontecer? Vai passar de novo. Pode ser nessa mesma vivência, inclusive. Sabe quando as coisas se repetem? Você sai de uma situação, passa um tempinho, tu passa pela mesma situação de novo. Nunca aconteceu com vocês isso? Já, né? Comigo também já. Passa pela mesma situação. Aí você fala, meu Deus, de novo isso? O que a vida está te dizendo? Mudar de atitude? Muda de atitude. Haja de uma maneira diferente dessa vez. Você não vai passar mais. Nada muda se a gente não mudar. Então, não adianta passar por passar. Se é para passar, passa bem, tá? Passa com aceitação. Estou acabando. Lembrar que todo mundo tem habilidades, olha lá, características, condições várias. Amparo, principalmente espiritual, mas amparo físico também. Tem sempre alguém que gosta de você, perto de você. Para quê? Para resistir, suportar as dificuldades da sua vivência atual. Para que você possa realmente ter o aproveitamento dessa oportunidade que você está tendo, dessa vivência que você está tendo. Essa vivência não é uma oportunidade? É. Todo mundo tem amparo, todo mundo tem ajuda. Você não está sozinho. Bota isso na cabeça. Seu mentor está ali, seus amigos espirituais estão aí, seus amigos de corpo físico estão aí. Você não está sozinho. Você tem condições de passar pelo que você está passando e passar bem. Não esquece disso. Último slide. Penúltimo. A apometria, então, não deve ser encarada como uma técnica simplesmente assistencial. Ela vai ajudar, claro que ela vai dar assistência, sem dúvida. Mas, principalmente, ela vai fazer o quê? Esclarecimento e orientação, explicando, né? Esclarecendo como você pode conduzir melhor a tua vivência atual. Eu acho isso fantástico. Porque às vezes a gente está meio perdido e não sabe bem o que fazer. Pode passar.
Último. Alegrem-se, é o último. Não será fácil, mas sempre será possível mudar, fazer diferente. Olha lá, atrair pessoas e situações diferentes para você. Sempre será possível. Depende do esforço pessoal. Se você se esforçar de verdade, vai acontecer. Acreditem. Mas lembrem que a apometria não faz o que apenas você pode fazer. Ela orienta um caminho mais fácil, menos sofrido. Mas você tem que fazer. Verdade. Ajuda-te e o céu te ajudará. A gente não conhece isso? Então vamos aproveitar da apometria sim. Ela pode nos fortalecer, fazer uma limpeza, encaminhar o obsessor, importante saber disso, harmonizar os encarnados envolvidos no problema e principalmente nos orientar. Vamos aproveitar bem desse recurso que a gente tem disponível. Obrigada pela atenção de todos. Boa noite a todos. Bem, aqui na nossa casa, da maioria das pessoas que procuram pela casa, que frequentam a casa, talvez elas tenham um interesse inicial, principal na apometria. Muitos que aqui chegam, eles ouviram falar ou tiveram indicação de parentes, de amigos, para que fizessem, procurassem pela apometria. Mas, ainda assim, a maioria das pessoas que procura pelo tratamento apométrico não entende muito bem do que acontece na hora da apometria, não sabe muito bem como é que a apometria trabalha. Então, na noite de hoje, nós tentaremos esclarecer essas dúvidas. Vamos falar sobre o que é a apometria, quais são as suas indicações e o que acontece no momento da apometria. E como a pessoa que procura a apometria deve tentar se comportar. Vamos lá, gente. Bom, vamos começar. O que é a apometria? Se a gente fosse dar um conceito bem resumido, bem curto, seria esse. A apometria é uma técnica para tratamento espiritual. O que a gente pode dizer? Tem algumas situações, uma pessoa que está passando por um problema grave, um problema que ela já tentou solução de todas as maneiras, ela procurou tudo aquilo que tivesse ao seu alcance, aqui nesse mundo que a gente vive, e ela não conseguiu resolver esse problema, com tudo que ela buscou de solução. Essa pessoa pode sim ter auxílio em um tratamento espiritual. Ou uma pessoa que está passando por uma situação que ela nem entende o porquê. Aquilo está acontecendo, ela não consegue ver uma explicação. Ela tenta compreender e não dá conta de entender aquilo. Essa pessoa também pode ter auxílio até para entender melhor o que está acontecendo com ela no tratamento espiritual. Dentre os tratamentos espirituais que nós temos disponibilizados está a apometria. A apometria vai ter uma diferença da maioria dos tratamentos espirituais, que ela vai procurar saber se aquela situação complicada que a pessoa está experimentando, se aquele problema difícil que a pessoa não está achando a solução, se essas situações elas têm relação com uma vivência passada, com as nossas vidas passadas. É isso que a apometria vai fazer no seu tratamento espiritual. Aqui na casa, nós costumamos falar que a base da apometria é o amor. É o amor entre nós, entre as pessoas, entre os seres humanos, o amor com o próximo e a base também da caridade. Nós acreditamos que se uma pessoa precisa de ajuda e nós podemos ajudar com a apometria, nós devemos fazer isso e não podemos cobrar por isso. Por isso nós falamos que a base é o amor e a caridade. Pode passar. Bom, vamos procurar entender o que acontece então na apometria. Aqui tem um esquema para a gente conseguir, pelo menos visualizar, para quem nunca fez apometria, ou mesmo para quem já fez apometria e não entendeu muito bem o que aconteceu, o que também é comum. Bom, quando a pessoa que tem lá aquele problema, que está passando por aquela situação complicada, ela adentra na sala onde vai fazer a apometria, quem é que vai estar lá esperando por ela? Vai ter um dirigente, que é um trabalhador que vai conversar com essa pessoa, com esse paciente, com a pessoa que procurou ajuda. Vai dar as explicações, as orientações. Além disso, nós temos outros trabalhadores, são médiuns. São médiuns e aí impares.
um médio de incorporação e um médio de doutrinação. Então, na sala da apometria, tem sempre médios em duplas, né? Em pares. Um de incorporação e um de doutrinação. O que vai acontecer? Olha lá o que está escrito. É realizada a dissociação de consciências da pessoa tratada, que procurou ajuda, ou das pessoas envolvidas na situação, no problema. Outras pessoas, outros encarnados. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que todos nós, e vocês sabem disso, nós somos eternos. Não é verdade? Não é verdade? Nós somos eternos. Nós, hoje, temos esse corpo físico e determinadas características. E quando cada um de nós morrer, quem vai morrer, na verdade, será tão somente o corpo físico, não é? Depois de um tempo, nós iremos, o que vai acontecer? Reencarnar novamente. Muito bem. Quando a gente reencarna, a gente apaga tudo o que aconteceu nas vidas passadas? É isso que acontece? Não, a gente não apaga. Aquilo que aconteceu nas nossas vidas passadas fica de alguma maneira guardado em nós, guardado numa parte da nossa consciência. A gente não lembra, mas está registrado ali. Então, o que é que nós pensamos? Que algumas dessas situações que nós tivemos numa vivência passada, né, numa outra vivência, um outro corpo, uma outra personalidade, uma situação difícil que a gente passou, pode interferir na nossa vida de hoje, pode nos influenciar na nossa vivência de hoje. Então, o que a gente faz na apometria? A gente vai procurar acessar uma parte da consciência da pessoa, onde ela tem esses registros das vidas passadas, para ver, para descobrir se isso está interferindo na vivência de hoje. É por isso que a gente diz ali, a gente vai fazer uma dissociação de consciências. Então, nos médios de incorporação, eles vão incorporar uma parte da consciência da pessoa. Quem vai vivenciar situações de vidas passadas são os médios de incorporação. Eles é que vão vivenciar como se aquela pessoa estivesse lembrando do que aconteceu numa vida passada. Para aí sim a gente saber se tem relação com o que está acontecendo hoje. É isso que a gente está dizendo. Olha ali o que está escrito. Serão vivenciados pelos médios situações de vivências passadas que possam ser a origem ou influência das dificuldades dessa vivência atual. Aquilo que já está guardado em cada um de nós. Pode passar. Olha lá. Portanto, o que acontece na hora da apometria? Serão trazidas à incorporação personalidades de vivências passadas. O que são essas personalidades? Uma médium de incorporação, ela vai vivenciar aquilo que eu fui no passado. Se no passado eu fui um homem que era muito bravo e tal, ela vai vivenciar aquilo. Nela vai vir essa personalidade. Ela vai me dizer isso. Você era muito bravo, muito irritado, por isso que hoje você é assim, você tem tanta dor de cabeça, por exemplo. Por isso que você tem tanta dificuldade para se relacionar com as pessoas. Por conta dessas situações de passado, que o médium está vivenciando. E não a pessoa que procurou ajuda, hein? Essa não sente nada, não vê nada, fica ali bem quietinho. Olha lá o que diz ainda. Poderão ser trazidos para a incorporação obsessores de vivências passadas, desencarnados. Todo mundo sabe que cada um de nós tem aí obsessores de vidas passadas. Eu costumo sempre dizer que é nessa vivência que nós somos bem bonzinhos, não é? Agora nós somos bem legais, mas em outras vidas, provavelmente, nós não fomos assim tão legais e tão bonzinhos. E talvez nós tenhamos feito muitas coisas ruins para muitas pessoas. Estou errada? Afinal de contas, nós estamos nos melhorando, aprimorando, evoluindo. Então a gente está melhorando. Mas talvez lá no passado, quem sabe nem tão distante assim, a gente tenha sido bem ruim. Aquelas pessoas que a gente prejudicou lá no passado, elas podem descobrir a gente agora nessa vivência e virem atrás de nós, meio que querendo cobrar. Afinal de contas, você prejudicou no passado, não é isso que aconteceu? Elas vêm te cobrar. É essas pessoas que a gente dá o nome de obsessores, obsessores de vidas passadas, pessoas que já não têm mais o
Corpo físico. São aqueles desencarnados ali. Na apometria, eles também vêm em incorporação. E a gente conversa com eles e orienta essas pessoas, esclarece. Então, olha que interessante. Tanto a gente vai trabalhar com quem você foi no passado, quanto com seus obsessores de vidas passadas. E tem mais. Poderão ainda ser trazidos em incorporação obsessores da vivência atual, encarnados. Outro encarnado, outra pessoa que está nessa vivência comigo, com quem eu não consigo me relacionar bem. Essa pessoa também, uma parte da consciência dela, também pode vir aí um médium de incorporação, para que a gente possa esclarecê-lo, orientá-lo, para que a gente se entenda melhor. Que os encarnados envolvidos no problema dessa vivência se entendam melhor. Então, na apometria, olha que legal, a gente trabalha com a pessoa que veio procurar ajuda, com outros encarnados que podem estar envolvidos no problema, principalmente naquelas situações de dificuldade de relacionamentos, dificuldades familiares, por exemplo. A gente vai conversar tanto com a tua personalidade quanto dessa pessoa, e ainda pode tratar os desencarnados que são os seus obsessores de vidas passadas. Todas essas pessoas envolvidas, encarnados e desencarnados, serão devidamente esclarecidos, vão receber orientação e encaminhamento de acordo com a necessidade de cada um. Não é bonito isso? Todo mundo vai ser tratado. Pode passar. Bom, para que isso tudo aconteça, e aconteça bem, para que o tratamento, o atendimento, ele aconteça da maneira como deve ser, com todos esses envolvidos, devidamente orientados, esclarecidos e tratados, alguns fatores são muito importantes e a gente deve respeitá-los. Veja lá quais são. Assistir às palestras. Vocês sabem, quem já fez apometria ou está para fazer apometria, que antes de você passar pelo tratamento apométrico, nós solicitamos que você assista a algumas palestras. Não é isso? Quantas palestras são mesmo? 7 palestras. Não é à toa que a gente solicita isso. Não é por nada. O que é que vai estar acontecendo nessas semanas que você está assistindo as palestras? Olha lá. À medida que você vai escutando as palestras, você vai refletindo sobre aquelas palavras, e não somente você. Aquela parte na tua consciência que não te deixa viver muito bem essa vivência, que é aquela criatura que você foi lá no passado, aquilo que a gente chama de personalidade tua, de uma vivência passada, também vai estar refletindo sobre aquilo, bem como os obsessores envolvidos nesse processo. Todas essas criaturas estarão podendo refletir e estarão sendo preparadas para o dia do atendimento. Isso é bem importante que a gente saiba. Tem que vir sim, tem que assistir as palestras. Não esqueça que aquilo que você está ouvindo no dia da palestra é importante que você esteja escutando. Parece que é uma bobagem às vezes, parece que você não precisa, mas acredite, você precisa. Se você especificamente não está precisando, aquele obsessor que pode estar relacionado, interferindo no seu problema, precisa ouvir, para que o tratamento apométrico aconteça da melhor maneira. Então, assistir às palestras é fundamental. Bom, o que mais que a gente pode dizer que ajuda no tratamento apométrico, que ajuda a render melhor, funcionar melhor o tratamento apométrico? Direcionar as queixas, saber exatamente aquilo que você gostaria de tratar, ter bastante clareza disso, ser objetivo em relação a isso. Não vir fazer apometria, eu não sei, eu queria ver se estava tudo bem. Vamos atender, claro, mas é muito vago. Qual é o seu problema? O que está complicado agora? Qual é a situação que está difícil agora? E evitar, controlar a curiosidade. Eu queria ver o que eu tive de relação aí com meu marido no passado. Por quê? Vocês estão tendo algum problema agora? Não, eu só queria saber mesmo o que é. Gente, quantas pessoas realmente precisando de atendimento? Isso é um motivo? Precisamos refletir sobre o fato, né? Então, controla a sua curiosidade. Não vale a pena, não vale mesmo, tá? Seja claro no que você quer tratar. E também procurar acalmar e organizar os seus pensamentos e as suas emoções. Isso ajuda muito.
Às vezes, a pessoa vem procurar ajuda e ela está realmente com um problema muito difícil. Às vezes é mesmo uma situação complicadíssima, e a gente sabe disso. Mas aí, ela fica tão nervosa com o assunto, com aquela situação, mas tão agitada, que o pensamento dela está muito turbulento, que as emoções estão muito descontroladas. Isso não serve só para apometria, tá? Serve para qualquer tratamento que você faça. Quando as suas emoções estão muito bagunçadas, desorganizadas, você não consegue nem compreender o que está te acontecendo, você não consegue captar as orientações e nem consegue receber todo o auxílio que você poderia. Para receber o auxílio, você está recebendo a hora que você ultrapassa o portão da casa, né? Vocês sabem disso. Ultrapassou o portão, todo mundo que aqui adentra está recebendo auxílio. Um fato. Você pode e deve se colocar de forma mais receptiva àquele auxílio que você está recebendo. Como é que eu fico? Como é que eu me coloco de forma a receber mais o auxílio? Expliquem para mim. Silêncio, silêncio verbal e silêncio de pensamento. O que é o silêncio de pensamento? Deixa do lado de fora aquele problema grave, aquele seu dia que foi turbulento, que você veio discutindo no trânsito até estacionar aqui, né? Deixa lá fora, não vai te resolver nada. Você vai resolver o problema pensando nele aqui dentro? Não vai. Lembra da lei da atração? Se você quer receber coisas boas, esteja vibrando numa energia melhor. Então, organizar os pensamentos, as emoções, não ficar remoendo aquele pensamento barulhento, vai te ajudar muito também em qualquer tratamento, sobretudo os espirituais, os energéticos, e a apometria é um deles, né? Olha lá, outra coisa importante, outra recomendação importante, lembrar que quem faz a apometria estará em tratamento no plano espiritual por 21 dias após o atendimento. Ouviram isso? Você não vai receber tudo o que você precisa no dia do atendimento. Bem, na verdade, se eu fosse contar para vocês, você já começa a ser tratado antes. Sabiam disso? Você começa a ser tratado quando você começa a assistir às palestras. Você sabia que tem obsessores que quando vêm para assistir contigo, né? Eles estão contigo, né? Eles vêm assistir a palestra contigo, eles já mudam de opinião depois de todas as palestras? A gente não precisa nem atender na apometria. Eles já foram devidamente encaminhados. Não são expulsos, hein? Eu gosto de registrar isso. São encaminhados, amorosamente. A palestra, então, você já começou o seu tratamento apométrico na palestra. E aí, depois que você passou lá dentro pela salinha na apometria, você continua em tratamento. Algumas coisas vão sendo resolvidas durante 21 dias. Vocês entenderam isso? Importante saber. Eu não devo, então, ficar louca para fazer uma outra apometria logo que eu saio dessa. Calma. Veja como as coisas vão acontecer. Lembra que você ainda está em tratamento. Isso é importante a gente saber. Pode passar, gente. Vamos pensar nas indicações? Quando eu devo procurar pelo tratamento espiritual, mais especificamente pela apometria? Quando a apometria pode me ajudar? Nossa, um número de coisas. Vamos tentar passar lá. Quando eu tenho problemas familiares importantes, quando eu tenho dificuldades de relacionamento com algumas pessoas específicas da minha família. Vamos dar um exemplo? Eu tenho muita dificuldade com meu filho. Não consigo me entender com meu filho de jeito nenhum. Até tento, mas não consigo. Vou tentando ter paciência, de repente, nossa, eu meto os pés pelas mãos, eu tenho uma raiva dele que eu não sei de onde vem, é uma coisa esquisita, eu tento me controlar, não consigo, depois eu me sinto muito culpada, mas a hora que eu vi, já foi. Numa situação dessa, a apometria pode muito ajudar, é uma boa indicação, né? Problemas físicos. Quais problemas físicos a gente tem indicação de tratar com a apometria? Olha lá, não é qualquer um. Problemas físicos que a gente não teve um bom resultado
uma boa resolução com tratamentos convencionais. Estou querendo dizer que não é qualquer dor que você tem que correr para a apometria. Não é isso. Um problema que você tentou tratar, fez todos os tratamentos médicos, não resolveu. Às vezes nem acha onde está o problema. Aí sim, a apometria está indicada, ela pode auxiliar. Problemas psicológicos diversos, a mesma coisa, sem resposta em tratamentos prévios. Vamos dar um exemplo? Uma pessoa que tem uma depressão há muito tempo, já tentou todo quanto é tipo de tratamento, psiquiátrico, psicológico, e ela não tem uma boa resolução. Aquilo não vai para frente, ela até tenta, faz o tratamento certinho, mas é insuficiente. Nessas situações, aí sim a apometria pode ajudar. Vícios, problemas com vícios diversos, cigarro, álcool, outras drogas, outros vícios como sexo, maledicência, porque maledicência também é um vício, né? Tem gente que tem um hábito, né? Também é vício. Nessas situações, a apometria também pode ajudar. Ela não resolve para a pessoa. Não adianta fazer a apometria e falar, vou fazer a apometria e não vou ter mais vontade de fumar. Desculpa, não vai acontecer. Ela te ajuda, mas você precisa estar muito firme de que é isso que você quer fazer, é se livrar do vício. Pode passar, gente. Outras indicações. Quando eu estou passando por algumas dificuldades cotidianas que eu não estou sabendo lidar. Eu tenho lá um problema profissional que me acompanha há muito tempo, um problema financeiro. Eu tento me dar bem no meu trabalho, eu trabalho com aquilo, eu sou uma profissional competente, mas aquilo não anda. Eu entro no emprego, eu saio do emprego, entro no emprego, eu saio do emprego, parece que aquilo não vai de jeito nenhum. E eu de verdade estou me esforçando. Não estou falando da boca para fora, eu estou me esforçando. Mas parece que aquilo não vai. Financeiro é a mesma coisa, parece que eu não dou conta nunca. Opa, a apometria pode te ajudar. Não resolve, né? Não arruma emprego para ninguém, mas pode ajudar. Queixas relacionadas aos desequilíbrios da mediunidade. A gente sabe, não vamos entrar assim nesse âmbito da questão por uma questão de tempo, mas nós sabemos que todo mundo tem mediunidade. Estou certa? Todo mundo tem. Um pouco mais aflorada ou menos aflorada, todo mundo tem. Algumas pessoas, ao longo da vida, essa mediunidade fica muito aflorada. Não é verdade? Não acontece isso? E algumas pessoas passam a ter alguns sintomas por conta disso. E que incomoda, claro que incomoda. Que sintomas poderiam ser esses? Olha lá, insônia sem razão nenhuma, não melhora, já tentei resolver, meu sono é ruim, é conturbado, eu acordo muito, parece que no dia seguinte eu estou um trapo, eu estou exausta, parece que eu fui para um lugar que eu não deveria ir, é um horror. Mudanças repentinas de humor, aquela pessoa que está tudo bem, em minutos, eu não estou falando em horas, em minutos essa pessoa mudou de humor. Conhecem alguém assim? Pois é, essas mudanças estão se vendo por aí? Muito bem. Mudanças repentinas de humor é típico, tá? É característico. Ou aquelas pessoas assim, ó, também acontece muito, né? Elas estão muito bem e de repente elas encontram uma outra pessoa e elas começam a passar mal. Já viram isso? Ficam emocionadas ou ficam com raiva, ou entram em algum lugar e já começa a chorar, já... uma coisa esquisita que ela não sabe de onde vem. Isso também tem relação com a mediunidade, eu devo dizer. Outras pessoas têm algumas questões ainda mais específicas. Elas veem vultos. Tem gente que vê, não fala que vê, mas vê vultos, escutam as coisas batem na casa dela o tempo inteiro. São sintomas, são sinais relacionados à mediunidade. Tem vários ali que a gente poderia citar. Se isso está acontecendo e você não está vendo muita explicação, a apometria pode te ajudar. A gente pode ver se realmente você tem uma mediunidade aflorada e está na hora de você saber lidar com ela melhor, né? Outras indicações: traumas, medos importantes, fobias importantes. A apometria também pode ajudar, porque de repente a origem daquele medo importante não é dessa vivência, né? Às vezes está lá numa vivência passada. E a gente pode ajudar também a eliminar, ou pelo menos minimizar isso. Desencarnes traumáticos.
A pessoa não estava doente, desencarnou de uma forma muito bruta. A gente pode auxiliar a encaminhar esse desencarnado e amenizar um pouco da dor dessa família, né? Ameniza, auxilia pelo menos. E a gente pode pensar aí em algumas outras queixas que a gente não vai ter tempo para falar em todas elas. Pode passar, gente. Bom, se tem todas essas indicações, quem é que pode procurar pela apometria? Quem é que pode fazer a apometria? É muito simples. Preferencialmente, quem deve fazer a apometria, como a gente já falou, é quem assistiu às palestras. Preferencialmente. A gente já falou hoje que é importante que se venha assistir às palestras, que você esteja aqui. Não é que alguém carimbe para você, ou que você venha ali, dê uma carimbada, dê uma disfarçada e ó, se escape. Não é legal, é por você, não é por ninguém. Então, preferencialmente, quem veio, carimbou e ficou aqui para assistir as palestras de fato, tá? A pessoa que não pode vir, ela também pode fazer a apometria. Também pode sim ser tratada. Eu quero fazer apometria para minha mãe. E a minha mãe mora quilômetros daqui. 900 quilômetros. E ela não pode vir. Não tem jeito. Como é que ela vai estar aqui 7 semanas? Possível. Mas eu queria tanto ajudar. Eu posso fazer por ela. O que é que eu faço? Eu venho assistir as palestras. E como é que eu me ligo a ela então? Se é para ela o atendimento. Como é que eu faço? Pelo pensamento, pela oração. Pelo pensamento, pela oração, pelo sentimento que eu tenho por ela. É aí que eu faço o que nós chamamos de ponte. Eu posso fazer por ela, mas quando eu adentro a casa, para assistir as palestras já, eu foco nela, penso nela. Já peço para a espiritualidade estar lá trabalhando com ela. É isso que eu faço. Eu tenho que estar unida a ela pelos meus pensamentos e sentimentos. A mesma coisa na hora da apometria. Nestas situações, eu posso sim fazer ponte para que outra pessoa seja atendida, porque ela estava impossibilitada de estar aqui e fazer a apometria. Mas a gente faz uma recomendação. A gente deve evitar fazer a apometria para quem não quer que você faça. E acontece. Não estou dizendo que não tem exceções, tá? Tem exceções sim. Mas, preferencialmente, faça a apometria, recomende que a pessoa faça, que ela venha, que ela entenda o que está acontecendo, que ela já seja tratada por estar aqui. Se ela não pode, seria melhor que ela soubesse, que ela compreendesse, que ela aceitasse ajuda. A gente deve ajudar a quem quer ser ajudado, preferencialmente. Então, nós recomendamos que você evite fazer para aquela pessoa que não quer. Não vai fazer aquele negócio para mim porque eu não acredito, hein? Olha lá, hein? Mas você acha que pode ajudar. Com algumas exceções você pode, mas o resultado não vai ser o mesmo, tá? Pode passar. Vamos dar alguns exemplos para a gente se fazer entender melhor? Olha lá, vamos dar um exemplo de uma doença física. O que acontece se alguém vem procurar apometria por conta de um problema físico, de uma doença que ela tentou resolver e não conseguiu? Eu sempre cito o mesmo exemplo, que eu me sinto mais à vontade, porque é meu exemplo. Então, posso falar de mim mesmo. Eu tive uma dor de cabeça, enxaqueca, durante muitos anos. Eu fui tratada por enxaqueca desde os 13 anos de idade. Dos 13 aproximadamente os 25, 26 anos, eu fiz tratamento com um neurologista para enxaqueca. Tomei todos os tipos de medicamento que vocês puderem, eu sabia todos. Todos. E quando doía, quando vinha crise, eu passava muito mal. Eu não tinha conhecimento nenhum do espiritismo, nada. E eu dizia para o médico assim, me lembro muito bem: nossa, escuta só, a sensação que eu tenho é que alguém está passando a mão por dentro da minha cabeça e apertando o meu cérebro. Possivelmente alguém estava, né, fazendo isso. E doía muito, me incomodava muito, tratava, nada resolvia. Todos os tratamentos, nada resolvia. Fui levando. Muitos anos depois, alguém me disse assim: por que você não faz um tratamento espiritual? Eu já entendi um pouquinho do espiritismo, já estudava. Será? Claro, vai fazer.
fiz o tratamento espiritual. Eu passei anos sem ter uma única crise de dor de cabeça. Anos. Eu resolvi o meu problema. Ah, hoje você não tem? Tem. Eventualmente eu tenho dor de cabeça, como qualquer pobre mortal. Mas não é mais aquela dor que eu tinha antes. Aquele meu problema resolveu. Se eu tivesse feito o tratamento com apometria, como é que teria sido? Na época não foi, tá? Mas foi um tratamento espiritual. Se fosse com apometria, como é que teria acontecido? Olha lá. Eu teria vindo, teria tido uma queixa específica, dor de cabeça que não resolve de jeito nenhum. O que ia acontecer na hora do tratamento? Ia ser feita uma limpeza energética do meu corpo astral, do meu perispírito, e uma das médiuns que ia vivenciar minhas vivências passadas, ela ia me dizer assim, vou dar o meu exemplo. Olha, meu bem, você, numa outra vida, hoje eu sou ótima, né, gente? Super boazinha. Mas, no passado... Ótimo, super bom. Mas, no passado, acreditem, eu era péssima. E eu prendia as pessoas, ok? Eu judiava muito de escravos, eu tinha vários escravos. E eu os prendia pela cabeça. Tá bom pra você ou não? Eu fazia isso. O que acabou acontecendo? O meu corpo astral, o meu corpo, vamos dizer, mais fluídico, que dá o envoltório, o molde para o meu corpo. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.